pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Ali e hoje nós vamos falar de função do primeiro grau, também conhecida como função afim, beleza? Olha lá, a função do primeiro grau, ela tem uma forma geral, que é essa aqui, né? f de x igual a ax mais b. Lembrando, né, que f de x é a mesma coisa que y. Então, na prática, o que nós temos? Uma função do primeiro grau, eu tenho y que depende do meu x, né? É como a gente costuma falar que eu tenho y em função de x. O que acontece? Na minha função do primeiro grau, ela é reais em reais, né? Não sei se a gente vai lembrar, mas é bem simples, né? Esse primeiro conjunto é chamado de domínio da função, não é isso? E o segundo conjunto é o contradomínio. O que isso tem a ver com a função do primeiro grau, né? Do domínio saem os valores de x. Do contradomínio sai o conjunto imagem, né? Que é o que me dá os valores de y, né? Então é só uma garantia de que eu vou ter de fato uma função real. Bacana? E além de ter essa forma, a função do primeiro grau tem as seguintes características, né? Esse coeficiente A e esse coeficiente B, eles são sempre números reais, né? Pode ser fração, decimal, positivo, negativo, não tem problema, certo? E para ser função do primeiro grau, tem que acontecer o quê? O meu A tem que ser diferente de zero, ou seja, eu sempre vou ter o termo da variável x, tá? Sempre. Então vamos lá ver alguns exemplos, né? Só para a gente já ir se acostumando, né, com a ideia do que é uma função do primeiro grau a partir da sua forma geral, tá bom? Então olha lá, eu vou usar o y aqui para ficar mais simples. Eu posso ter, por exemplo, 2x menos 3. Eu tenho y em função de x, bacana, ó. Eu tenho o 2 aqui, que seria o meu coeficiente A, e eu tenho o menos 3, que é esse termo independente, né, o meu coeficiente B. Eu posso ter assim também, y igual a menos meio x. Tranquilo, né? Aqui, ó, y em função de x, tem o meu coeficiente A, que é menos meio, mas não tem o B, né? Nesse caso aqui, o B ele é 0. Tem algum problema? Nenhum, né? O importante é que tenha a variável x, então que eu tenha o meu A diferente de 0, tá bom? Então, o fato de B ser 0, nenhum problema, tá bom? Vamos lá, então. Se eu tenho aqui y igual a x mais 5. Perfeito, ó, y em função de x. Aqui, ó, minha variável x tem coeficiente 1, que seria o nosso A, e o B mais 5. Bacana, então fica atento que para ser função do primeiro grau, tem que ter o termo da variável x, tá bom? E aí, fazendo uma partezinha aqui, por exemplo, tá? Se eu tivesse assim, ó, y igual a 3, não é função do primeiro grau, aqui, ó, eu não tenho o termo do x, beleza? Esse tipo de função é o que a gente chama de função constante, né? Muito comum na física, na química, na própria matemática, né? Que é aquela função em que eu tenho um gráfico que ele é paralelo ao eixo x, né? Para qualquer valor de x, o meu valor de y é sempre o mesmo, tá bom? Só um lembretezinho aí, mas o nosso foco hoje é na função do primeiro grau. Bacana? E aí, tudo certinho aí, tranquilo? Nessa primeira abordagem aí do que é a função do primeiro grau? Vamos lá, então, continuar. A função do primeiro grau, ela vai ter como gráfico sempre uma reta. Bacana? E aí a gente vai ver, então, como fazer essa representação gráfica de uma função do primeiro grau. Pegando o exemplo aqui, f de x igual a 2x mais 4, né? É uma função do primeiro grau, tranquilo, né? Só para a gente já identificando, né? Aqui, ó, o coeficiente do x, o carinha que está com x é o meu A, esse termo sozinho, o termo independente, não é isso? É o nosso B, certo? E aí, para eu ter o gráfico, como é uma reta, eu preciso de quantos pontos? De pelo menos 2, né? Então, com 2 pontos, eu já consigo traçar um esboço dessa reta, desse gráfico. E é o que a gente vai fazer agora. Então, são 2 pontos aleatórios, os pontos que você quiser, né? Claro, escolho valores para x, substituo enquanto y. Beleza? Né? Lembrando aqui, ó, que f de x é o mesmo que y. E o que a gente vai fazer para ficar melhor de entender o gráfico, né? Seria interessante perceber, como é uma reta, que ele vai cortar o x, ele vai cortar o y, né? Então, por exemplo, aqui, ó, só para a gente visualizar, 3, isso aqui, ó.
pincel tá falhando. Vamos pegar outro aqui, ó. Aqui, ó. Né? A reta vai cortar o x, a reta vai cortar o y, né? Se for no sentido contrário, aqui, ó. Ela vai cortar o y, ela vai cortar o x. Então, seria interessante que para nós montarmos o gráfico dessa função, nós pegássemos exatamente os pontos onde corta o x e o y, beleza? Tá, mas e como é que a gente vai fazer isso? Tem alguma estratégia para isso? Tem, né? Qual é a ideia? Para que um ponto fique em cima de algum dos eixos, uma das coordenadas tem que ser 0, né? Então, o que a gente vai fazer? Uma vez o x vai ser 0, uma vez o y vai ser 0. Mostrando aqui de novo, ó, só para a gente recapitular, porque olha lá, se a reta cortou o y, que, ó, esse aqui é o eixo y, né? Se a reta cortou o eixo y, esse ponto, como ele está sobre o eixo y, ele sempre vai ter x0, beleza? E aqui é o contrário, ó. Se ela está cortando o eixo x, aqui, ó. Se o ponto está sobre o eixo x, o que significa? Que o y dele é 0, certo? Então, quando eu tenho um ponto sobre um eixo, a outra coordenada desse ponto é sempre 0, beleza? Então, vamos limpar aqui para a gente ir adiante. Então, a ideia é ir direto nos pontos mais especiais, né? Aqueles que vão me dar o gráfico cortando o x e cortando o y, tá bom? Então, você pega uma vez o x é 0, uma vez o y é 0. E aí faz o quê? Substitui na função. Então, olha lá, a minha função ela é y, né? Eu já sei que o y e f de x é a mesma coisa. É 2x mais 4. Então, vamos lá. Fazendo a primeira substituição, quando o x ele for 0. Y igual a 2. Aqui, ó. 2x, quando está juntinho, é um produto, não é isso? Ó, 2 vezes 0 mais 4. Qualquer produto por 0 é 0, certinho, sobrou o 4. Então, quando o x é 0, o y é 4. Beleza? Tranquilo? Todo mundo de boa aí, deboísmo total. Certinho, né? Vamos lá para o próximo agora, ó. O y é 0. Então, pegando aqui de novo a nossa função. Olha lá. Se o y é 0, aqui, ó, onde tem y, agora ele é 0. 2x mais 4. E aquela paradinha, né? Letra para um lado, número para o outro, tranquilo, ó. Vou deixar o 2x onde está. E o mais 4, quando mudar de lado, vem menos 4. Isolando o nosso x, se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, fica menos 4 dividido por 2. Chegamos à conclusão que x é menos 2. Beleza? Então, aqui, ó, x menos 2. E aí, já adiantando o seguinte, observe o seguinte, aqui é esse resultado de baixo. X menos 2 y 0, esse ponto em especial é o que a gente chama de raiz da função, né? A raiz ou zero de uma função do primeiro grau. Por quê? Porque é o valor de x quando y for 0, né? E aí já fica uma dica. Toda vez que eu quero encontrar a raiz de uma função, é só dizer que o y é 0, ó. Igualei a 0, resolvo. O x que eu encontro é a raiz. Bacana? E aí, tranquilo? Certo? Bora ver então agora uma análise detalhada desse gráfico, né? A gente já escolheu os dois pontos e agora a gente vai montar o gráfico, tá bom? E aí eu vou aproveitar, aqui ó, vou apagar o lado de cá, né? Que a gente já olhou, já observou, tá bom? E aí eu vou aproveitar esse lado aqui pra gente fazer o nosso gráfico, né? Pra gente não ter que parar. Então olha lá, deixa eu apagar logo tudo, vamos lá. Enquanto você vai analisando aí, tenta montar aí o seu gráfico já com os dois pontos que a gente escolheu, né? Então aqui, ó, eu tenho o meu eixo X, certinho? Tenho o eixo Y, o cruzamento deles é o 0, bacana? Aí lembra, ó, para a direita são os positivos, para a esquerda os negativos, né? Para cima os positivos, aqui, né, tentando dar uma distância igual, né, mas como é a mão livre, né, é um esboço, né, um rascunho. E para baixo, né, aqui, ó, para baixo os negativos. Vamos ver então?
O primeiro ponto é 0 e 4, né? Aqui, ó, sendo um ponto, lembra, né? Primeira coordenada é x, segunda coordenada é y, é 0 e 4. Olha lá, se o x é 0, o ponto fica sobre o y, né? Então aqui, ó, y4, aqui, ó. Perfeito? O segundo ponto é menos 2 e 0, ó. Se o y é 0, o x fica sobre quem? Desculpa, o ponto fica sobre quem? Sobre o x, né? Menos 2 aqui, ó. E aí, dados os dois pontos, a gente consegue traçar a reta, né? Então, vamos lá para a nossa reta. Então, aí, ó. Dados dois pontos, eu consigo construir a minha reta. E aí, olha lá os detalhes, né? Vejam só. A reta, ela cortou o eixo y no 4. Se você voltar para a função, quem é o 4? É o termo independente. Isso sempre vai acontecer na função do primeiro grau, né? É uma boa dica. A reta sempre vai cortar o eixo y no termo independente, que é o nosso chamado coeficiente linear. Não é isso aqui, ó. A reta cortou o y no 4, tá bom? Isso sempre vai acontecer. Tranquilo? Bacana, bacana, né? Olhei para o termo independente, é onde a reta cortou o eixo y. E onde a reta cortar o eixo x, aqui, ó, nesse carinha aqui, é o que a gente chama de raiz ou zero da função, né? Que é o que a gente havia falado aqui, ó. Onde a reta cortou o x, eu tenho a minha raiz, exatamente por aquela ideia, né? O que é uma raiz? São os valores de x quando y for zero. Beleza? Então, tranquilo? Certo, vamos agora avançar, a gente vai falar um pouco melhor, detalhar um pouco mais a questão aqui dos coeficientes A e B e do gráfico da função do primeiro grau, beleza? Vamos lá então fazer a análise dos gráficos, né, da função do primeiro grau e a relação dos coeficientes A e B, né, coeficiente angular e coeficiente linear. Bacana? Então olha lá. O gráfico da função do primeiro grau, como a gente viu agora há pouco, é uma reta, certo? E aí eu tenho duas possibilidades. Ou é uma reta que cresce aqui, ó, de baixo para cima, né? Uma reta de uma função crescente, ou então aqui, ó, ela vai baixando, não é isso? É uma reta de uma função decrescente, beleza? Quem é que define se ela é crescente ou decrescente? O coeficiente angular, tá bom? Se ele é positivo é crescente, se ele é negativo é decrescente, né? Aqui, ó, A maior que zero significa que o A ele é positivo, então a função ela é crescente, né? A menor que zero significa que o A ele é negativo, é uma função decrescente, né? Tem a ver com a tangente, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito para não misturar muito as coisas, tá bom? O importante é saber que crescente vai subindo, decrescente, né? Ó, vai na descida, e aí a ideia do A, né? Maior que zero ou menor que zero, beleza? Aí olha lá, analisando o gráfico, ele sempre vai cortar aqui, ó, o eixo x e o eixo y, né? Como a gente viu anteriormente, reforçando, ó, quando corta o eixo x, a gente chama esse valor de raiz, beleza? E aí o ponto que representa a raiz sempre vai ser, ó, o valor que ele tiver para o x e o y dele zero. Bacana? E quando toca o eixo y, que esse carinha aqui é o nosso B, o nosso coeficiente linear aqui, ó. É o valor onde a reta corta o eixo y sempre, tá bom? Então, olha lá, cortou o eixo y, eu tenho o meu coeficiente B. E aí, como ele está cortando o eixo y, o x dele vai ser zero, né? E o valor que ele tiver vai ser o meu valor de y, né? Que é o mesmo que o valor de B. Bacana? Isso nos dois gráficos, tá bom? Então, reforçando, né, o coeficiente linear, que é sempre onde a reta corta o eixo y, aqui, ó. E aí agora a gente vai falar do coeficiente angular, tá bom? E é interessante, né, para quem já estudou geometria analítica, que aquela parte de retas, ela casa perfeitamente com a função do primeiro grau, tá bom? As ideias de determinante, taxa de variação, tá bom? Então, eu posso usar sem nenhum problema, né? Muita gente na função do primeiro grau gosta de usar a ideia de sistemas, né? Também não tem problema, só que eu vou mostrar aqui a ideia do coeficiente angular, que vai facilitar bastante a nossa vida, tá bom? Então, olha lá, se é coeficiente angular, é porque ele tem a ver com o ângulo que a reta faz com o eixo x, né? Aqui, ó, vou fazer aqui para não ficar muito misturado. Olha lá, tá aqui a minha reta, tá aqui meu eixo x, ó. Esse ângulo aqui da direita, que eu vou chamar de alfa,
é esse ângulo que determina o nosso coeficiente angular, tá bom? Na reta decrescente, seria aqui, ó, sempre o ângulo da direita, aqui, ó, esse ângulo alfa é que determina o meu coeficiente angular. E aí ele pode ser calculado pela tangente do ângulo, quando eu sei quem é esse ângulo, né? Mas normalmente numa função do primeiro grau, eu vou trabalhar com os pontos, né? E aí, como para a reta eu preciso de 2 pontos, eu trabalho aquela ideia da taxa de variação, né? O meu coeficiente A, que é o coeficiente angular, ele é ΔY sobre ΔX, né? O que é ΔY? É a variação do Y, né? É como aquela ideia da velocidade média, né? O que é velocidade média? A variação do espaço sobre a variação do tempo, né? Espaço final menos espaço inicial, tá lembrado disso? Então aqui é semelhante, né? O que é ΔY? É a variação do Y. Para eu não trabalhar com essa ideia de y final menos inicial, talvez fique um pouco confusa, olha lá. Como são 2 pontos, eu vou fazer assim, é o y de um menos o y do outro, sobre o x de um menos o x do outro, né? Aí eu estou chamando aqui, né, y2, y1, x2, x1. A gente já vai ver um exemplo para tentar esclarecer o máximo possível o uso dessa relação, mas ela facilita bastante o trabalho com a função do primeiro grau. Tá bom? Então eu posso trabalhar pela tangente do ângulo, se ele me der um ângulo, ou a partir do momento que ele vai me dar 2 pontos, eu trabalho com a taxa de variação. Tá bom? Então, como foi só teoria, né? Pode ser que não tenha ficado ainda muito claro. Vamos trabalhar agora o exemplo, e no exemplo a gente vai poder esclarecer bem melhor como é que eu uso essas relações, beleza?